Tanisha já estava visivelmente esgotada, mas insistiu em continuar o encontro. Rajesh chegou a sugerir que deixassem para outro dia, mas ela recusou. Disse que só estava cansada porque ajudou um amigo em um evento. A verdade? Ela já tinha atendido vários clientes naquele dia. E aí, pessoal? Bem-vindos ao nosso canal. Hoje temos uma história de arrepiar, baseada em fatos reais, que vai prender a sua atenção do começo ao fim. Esse caso foge um pouco do que costumamos trazer por aqui, mas, acredite, ele é fascinante e cheio de reviravoltas. Nossa jornada hoje nos leva até a agitada cidade de Ludhiana, no estado de Punjab, na Índia. Ludhiana é um grande polo industrial, conhecido principalmente por sua produção têxtil, especialmente no setor de malhas e lã. Além disso, a cidade tem uma indústria de máquinas em crescimento acelerado, gerando empregos e oportunidades para milhares de pessoas. Mas, como em qualquer lugar, nem todo mundo tem uma vida tranquila por lá. Muitas famílias enfrentam dificuldades extremas, e infelizmente, algumas acabam tomando caminhos perigosos, seja por desespero, ambição ou simplesmente más escolhas. O que será que aconteceu nesse caso misterioso? Fique com a gente e descubra todos os detalhes dessa história chocante. Antes de começarmos essa história intensa, não se esqueça de deixar o like, comentar, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Você definitivamente não vai querer perder essa. A história de hoje é sobre Tanisha, uma mulher nascida em 1975, cuja vida foi marcada por desafios e decepções. É uma trajetória que pode te deixar triste, mas também te fará refletir sobre as voltas que a vida dá. Desde cedo, Tanisha enfrentou dificuldades enormes. Ela perdeu o pai ainda criança e foi criada sozinha pela mãe, Kaushiki, uma mulher rígida, de personalidade forte e muitas vezes, cruel. Kaushiki não era exatamente o modelo de carinho e acolhimento. Ela bebia muito e tinha relacionamentos com vários homens, o que fez com que sua reputação na vizinhança não fosse das melhores. Mas, de certa forma, a dureza de Kaushiki tinha uma explicação. Como mãe solteira, ela precisava sustentar a casa sozinha após a morte do marido. Durante o dia, trabalhava em uma fábrica de tecidos, mas o salário mal dava para cobrir as despesas. Para complementar a renda, à noite, ela oferecia serviços de massagem, principalmente para clientes do sexo masculino. E quando algum desses clientes pedia um serviço extra, ela não recusava. No fim das contas, era isso que realmente colocava comida na mesa. Infelizmente, essa realidade acabou afetando a relação entre mãe e filha. Kaushiki não era carinhosa e tratava Tanisha com frieza, o que fez com que a menina, ainda nova, fosse morar com a avó. Ali, as coisas melhoraram um pouco, pelo menos até 1997, quando a avó faleceu. Sem ter para onde ir, Tanisha teve que voltar para a casa da mãe. E foi aí que sua vida deu uma guinada ainda mais difícil. Kaushiki começou a pressionar a filha para entrar no mesmo ramo que ela. Primeiro, pediu que Tanisha ajudasse nas massagens, mas, com o tempo, passou a insistir que ela também atendesse os clientes em troca de dinheiro. Quando Tanisha começou a ganhar por conta própria, a mãe largou de vez o emprego na fábrica e passou a viver inteiramente da renda da filha. Os anos passaram e, inevitavelmente, Tanisha acabou presa naquele estilo de vida. No entanto, em 2002, quando tinha 26 anos, algo inesperado aconteceu. Ela conheceu um homem que prometeu aceitá-la do jeito que ela era. Pela primeira vez, ela achou que poderia ter uma vida diferente. Mas Kaushiki não gostou nada da história. O motivo? Primeiro, porque não queria perder a fonte de renda que a filha proporcionava. Segundo, porque o homem em questão era um trabalhador da construção civil que tinha um sério problema com bebidas. Kaushiki desconfiava que ele só estava interessado em Tanisha por dinheiro. Mesmo assim, a jovem insistiu e se casou. Só que a mãe estava certa. O casamento durou apenas 6 meses. O marido não só era um alcoólatra, mas também a incentivava a continuar no mesmo trabalho de antes para sustentar os dois. Cansada e decepcionada,
Tanisha pediu o divórcio. Afinal, se já estava acostumada a lutar sozinha, não precisava de um peso extra na sua vida. Sem opções, ela voltou a morar com a mãe. Depois do divórcio, Tanisha tentou recomeçar. Conseguiu um emprego como vendedora de carros em um shopping no centro de Ludhiana. O trabalho era estável, mas mal pagava as contas. Para piorar, muitas de suas colegas de trabalho tinham bicos nos fins de semana, oferecendo serviços a clientes mais abonados para complementar a renda. A convivência com esse ambiente, somada à pressão de sustentar a mãe, acabou levando Tanisha de volta ao mundo que ela havia tentado deixar para trás. O salário de vendedora não era suficiente, e ela precisava de dinheiro. Então, veio 2008, e com ele, uma nova reviravolta. Kaushiki, sempre esperta, fez amizade com um cliente regular de massagem chamado Naveen. Ele era um soldado casado, pai de 4 filhos e muito respeitado na comunidade. No começo, suas visitas eram apenas casuais, mas, com o tempo, ficaram mais frequentes. O motivo? Ele descobriu que Kaushiki tinha uma filha. Naveen ficou interessado. E Kaushiki, como sempre, não pensou 2 vezes antes de oferecer Tanisha a ele. Chegou a sugerir que a filha poderia ser sua segunda esposa, ou simplesmente, alguém para divertir o soldado sempre que ele quisesse. O jeito como Kaushiki falava sobre a própria filha podia parecer chocante para qualquer um, mas para Naveen, isso apenas demonstrava sua ousadia e franqueza. Ele não perdeu tempo e sugeriu um teste inicial, onde Kaushiki definiria os termos e Tanisha teria que obedecer. O primeiro encontro entre os dois aconteceu em setembro de 2008. Na época, Tanisha tinha 33 anos e Naveen 35. O que começou como um simples acordo logo se transformou em algo mais intenso. Naveen se apaixonou por ela e, com o tempo, foi ficando cada vez mais possessivo. Ele não queria mais que ela saísse com outros homens, algo que não fazia parte do combinado inicial. No começo, Tanisha tentou lidar com isso, mas as regras e restrições impostas por Naveen começaram a sufocá-la. Desabafou com a mãe, contando sobre o comportamento controlador do homem e as exigências incomuns que ele fazia na cama. Mas, em vez de receber apoio, ouviu um sermão. Kaushiki ignorou as reclamações da filha e disse para ela parar de frescura e se acostumar. Afinal, Naveen estava pagando bem, e para Kaushiki, dinheiro era mais importante do que qualquer desconforto da filha. E quanto mais possessivo Naveen ficava, mais Kaushiki via uma oportunidade de lucro. Se ele queria exclusividade, teria que pagar mais caro. Para ela, tudo tinha um preço. Tanisha, no entanto, não queria viver assim. Ela queria ter sua liberdade, trabalhar e manter uma vida social. Mas, no fim, cedeu à pressão da mãe e aceitou o acordo. Largou o emprego e até alugou uma casa separada, onde Naveen pudesse visitá-la em privacidade. A princípio, parecia que as coisas estavam indo bem. Naveen dizia amá-la, fazia promessas, chegou até a afirmar que um dia deixaria a esposa e os filhos por ela. Tanisha se agarrou a essa esperança talvez, finalmente, ela pudesse ter a família com que sempre sonhou. Mas as promessas nunca se tornaram realidade. O que aconteceu foi que ela engravidou. Em setembro de 2009, Tanisha deu à luz um menino, Anand. Depois disso, as visitas de Naveen começaram a diminuir. Ele dizia estar ocupado com o trabalho, mas pelo menos ainda enviava dinheiro todo mês. Para Tanisha, isso era suficiente desde que seu filho estivesse sendo sustentado, ela não reclamaria. Só que, conforme Anand foi crescendo, a situação mudou. Quando o menino completou 3 anos, Naveen sumiu de vez. Nada de visitas, nada de dinheiro. Ele simplesmente cortou o contato. Desesperada e furiosa, Tanisha começou a mandar mensagens ameaçando expor tudo para a esposa dele. Se ele não voltasse a pagar, ela apareceria na casa dele e contaria toda a verdade. Até Kaushiki entrou na jogada, exigindo dinheiro para a educação do neto. Mas Naveen ignorou as duas. A situação chegou ao limite em janeiro de 2013. Kaushiki, já sem paciência, foi até a casa de Naveen exigir dinheiro pessoalmente.
Só que a reação dele foi explosiva. Furioso, ele gritou. Mandou que ela saísse dali e chegou até a agredi-la. Alguns dias depois, foi ele quem apareceu na casa onde Kaushiki, Tanisha e Anand moravam. Prometeu que voltaria a pagar o sustento do menino, mas deixou um aviso. Se alguém mais ousasse aparecer na casa dele de novo, haveria consequências. Sua esposa já estava desconfiada, e se ela descobrisse toda a verdade, sua carreira e reputação no exército poderiam desmoronar. Por algumas semanas, tudo parecia ter voltado ao normal. Naveen retomou os pagamentos, e Kaushiki e Tanisha se mantiveram afastadas. Mas, em fevereiro de 2013, Kaushiki resolveu testar os limites mais uma vez. Ela voltou à casa de Naveen, reclamando que o dinheiro que ele enviava era insuficiente. Dessa vez, a paciência de Naveen acabou. Sua esposa já estava questionando quem era aquela mulher que aparecia na porta da sua casa constantemente. Ele estava encurralado, e isso o deixava fora de controle. Então, veio a tragédia. Por volta das 23 horas de uma noite em meados de fevereiro de 2013, Kaushiki estava bebendo em sua boate habitual quando foi atacada por um agressor desconhecido. Ela não sobreviveu. Devastada, Tanisha denunciou o crime às autoridades, mas nenhuma investigação foi feita. O caso foi simplesmente arquivado sem respostas. Mas para Tanisha, não havia dúvidas de quem estava por trás daquilo. Naveen era um homem influente. Como soldado, ele tinha contatos e poder suficiente para fazer algo assim acontecer sem deixar rastros. A partir desse momento, Tanisha entendeu o recado. Se continuasse pedindo dinheiro ou ameaçando expô-lo, ela poderia ser a próxima. Assombrada pelo medo do que poderia acontecer com seu filho, ela escolheu o silêncio. Conforme os anos foram passando, arrumar um emprego estável ficou cada vez mais difícil para Tanisha. Sem muitas opções, ela resolveu procurar uma antiga amiga dos tempos em que vendia carros, Nandini, torcendo para que ela conhecesse alguém que pudesse ajudá-la a encontrar trabalho como animadora. Nandini já estava casada e levava uma vida diferente agora, mas ainda tinha alguns contatos do passado. Meio a contragosto, Tanisha voltou para a vida noturna. Para garantir que Anand ficasse bem cuidado, ela o deixava com Nandini enquanto trabalhava. O menino acreditava que a mãe era faxineira em um hotel, o que explicava seus horários incomuns. Mas, como sempre acontece, boatos começaram a circular sobre sua verdadeira ocupação. No final de 2017, Tanisha começou um relacionamento com Mohan, um ex-soldado 31 anos mais jovem que ela. Na época, ela tinha 42 anos, mas a diferença de idade não foi um problema. Os dois se conectaram justamente por causa das falhas que carregavam na vida. Mohan sabia que Tanisha tinha um filho e logo fez uma proposta. Ele pagaria as contas dela e de Anand, desde que ela estivesse disponível sempre que ele quisesse, onde ele quisesse. Sem muitas alternativas e precisando de segurança financeira, Tanisha aceitou. Mas esse acordo não durou muito. 2 meses depois, Mohan parou de mandar dinheiro. Quando ela foi confrontá-lo, disse que queria terminar tudo. Mohan implorou, disse que estava passando por dificuldades, que precisava dela, que não encontraria ninguém como ela. Mas Tanisha não cedeu. A rejeição fez com que Mohan ficasse obcecado. Ele começou a assediá-la e, pior, ameaçou machucar Anand se ela cortasse o contato com ele. Aterrorizada, Tanisha foi à polícia. E foi aí que o destino deu um giro inesperado. O policial responsável pelo caso era Naveen, sim, o mesmo Naveen do passado. Agora, usando sua posição de autoridade, Naveen deu um aviso claro para Mohan: sumir da vida de Tanisha. Felizmente, funcionou. Mohan desapareceu. Mas a tranquilidade não durou muito. Com a chegada da pandemia em 2020, as coisas ficaram ainda piores. Hotéis fechados. Clientes sumindo. O dinheiro simplesmente acabou. Foi Nandini e seu marido que deram um suporte fundamental. Eles ajudaram Tanisha e Anand a se manterem durante os momentos mais difíceis, oferecendo a estabilidade que ela tanto precisava. Por quase 2 anos, ela contou com a generosidade deles. Mas, em 2021,
Conforme o mundo começou a voltar ao normal, Tanisha decidiu que era hora de retomar sua independência. Ela precisava cuidar das próprias finanças, e mais do que isso, retribuir a ajuda de Nandini. A solução? Aplicativos de namoro. Ela começou a buscar homens dispostos a pagar por sua companhia. Seu objetivo era simples: garantir que Anand voltasse à escola com tudo o que precisava. Agora com 11 anos, as despesas do filho estavam só aumentando, e Tanisha precisava ganhar mais. Mesmo aos 45 anos, ela ainda tinha muitos admiradores. Rapidamente reconstruiu sua clientela, mantendo uma agenda lotada, principalmente nos fins de semana. Em alguns dias, trabalhava do meio-dia até depois da meia-noite, chegando em casa só de manhã. Era exaustivo, mas ela fazia tudo pelo filho. Não importava o custo para si mesma. E então, veio aquela noite fatídica. Na última noite de setembro de 2021, perto da meia-noite, Tanisha foi ao encontro de um cliente em um hotel. O nome dele era Rajesh, um homem de 45 anos e pai de 4 filhos. Tanisha já estava visivelmente esgotada, mas insistiu em continuar o encontro. Rajesh chegou a sugerir que deixassem para outro dia, mas ela recusou. Disse que só estava cansada porque ajudou um amigo em um evento. A verdade? Ela já tinha atendido vários clientes naquele dia. O encontro seguiu normalmente. Rajesh, por ser um homem experiente, tinha uma abordagem mais intensa. Mas ninguém sabe exatamente o que aconteceu naquela noite. Às 4 horas da manhã, Tanisha simplesmente apagou de exaustão. 1 hora depois, Rajesh acordou. Foi quando percebeu algo estranho. Tanisha estava caída ao lado da cama. Uma mancha vermelha se espalhava pela parte inferior do corpo. Ele tentou chamá-la, mas ela não respondeu. O pânico bateu. Ele correu até o telefone do quarto para pedir ajuda, mas ninguém atendeu. Desesperado, começou a gritar, até que um funcionário da limpeza e a recepcionista do hotel apareceram. Quando viram Tanisha, ficaram em choque. Sem saber o que fazer, chamaram uma ambulância. Tanisha foi levada às pressas para o Ludhiana City Hospital. Mas já era tarde demais. Os médicos a declararam morta. O laudo apontava que ela já havia falecido havia pelo menos 3 horas. Imediatamente, Rajesh foi levado sob custódia para interrogatório. Durante a investigação, Rajesh afirmou que não tinha ideia do que havia causado a morte de Tanisha. Ele explicou que eles haviam se conhecido em um aplicativo de namoro e que era a primeira vez que se encontravam. De acordo com ele, Tanisha parecia encantadora, mas também um pouco cansada e indisposta. Apesar disso, ela era envolvente, como ele disse, incrível. Ele jurou que não a machucou e cooperou com as autoridades. Seu advogado trabalhou incansavelmente para conseguir um exame médico completo para determinar a causa exata de sua morte. Os resultados revelaram danos graves e lacerações nos órgãos sensíveis de Tanisha, levando a uma perda significativa de sangue. No entanto, a polícia descobriu um detalhe chocante em seu telefone. Nas 24 horas que antecederam sua morte, Tanisha atendeu 17 clientes, começando no sábado às 17 horas e continuando depois da meia-noite de domingo. Algumas sessões envolveram até mesmo 3 clientes ao mesmo tempo. Rajesh foi seu 17º cliente, um encontro que ela quase cancelou por exaustão, mas acabou concluindo mesmo assim. Nandini, sua amiga íntima, revelou mais tarde que Tanisha havia confessado ter atendido 9 clientes adolescentes no dia anterior. O relatório médico concluiu que sua morte foi resultado de uma combinação de exaustão física extrema, falta de sono e lesões internas. Não havia evidência de doença congênita ou trauma externo infligido por Rajesh. Foi sugerido que sua condição pode ter sido agravada pela intensidade de seus clientes, sendo Rajesh o ponto de inflexão final. Em março de 2022, após meses de deliberação, o juiz e o promotor retiraram todas as acusações contra Rajesh. Foi determinado que ele não era responsável pela morte dela, que foi oficialmente atribuída a causas naturais decorrentes de complicações internas. Rajesh foi liberado. Quanto ao filho de Tanisha, Anand, ele foi acolhido por Nandini e seu marido,
que há muito consideravam parte de sua família. Anand foi informado de que sua mãe havia falecido devido a um acidente de trabalho. Alguns parentes sugeriram entregá-lo ao seu pai biológico, Naveen, mas Nandini recusou. Segundo ela, Tanisha sempre disse que Naveen nunca reconheceu Anand, temendo que sua esposa descobrisse o caso e arruinasse sua carreira. Anand permaneceu com Nandini, encontrando um lar estável e amoroso em meio ao desgosto de perder sua mãe. Que lições podemos aprender com essa história?